Vamos descobrir mais um pouco sobre fé e crer, as duas faces da mesma moeda? Então vamos lá. O texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 22, diz assim: Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Senhor, sim, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. O que me impressiona nessa narrativa bíblica é que apenas no Evangelho de Mateus aqui a gente percebe uma cura à distância, uma libertação à distância. A de Mateus 8 do centurião que nós vimos e dessa mulher. Agora, o interessante é que ela deixa a sua região e ela vai seguindo Jesus. Ou seja, fé é agir conforme você crê. Que aquela mulher cria, ela tinha convicção, eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Mas houve aqui uma ação por parte dela. Qual foi? Seguir a Jesus. Motivada pelo quê? Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então aquela mulher ouviu e ela soube do que Jesus havia realizado e estava realizando, e ela começa a gritá-lo pelo nome messiânico, como todo judeu fazia. Porém, os judeus, ao se relacionarem com os cananeus, os chamavam, ou os gentios, chamavam-os de cães. Tamanho desprezo. Então ela começa chamando como um judeu chamava. Jesus ignora. Mas aqui, o que me chama a atenção agora é que ela para de falar Jesus, filho de Davi, e ela se aproxima dele e o adora e o chama de Senhor. Ela entendeu: olha, desse jeito aqui não vai dar. Eu vou ter que mudar a minha estratégia. Aqui que nós começamos a ver que a fé precisa de uma ação em direção àquilo que você crê. Você pode crer, mas você está indo em direção àquilo que você diz que crê? Crer sentado no sofá, ela crendo na região dela, na casa dela, na TV, não vai mudar a realidade da filha que estava na narrativa horrivelmente endemoniada. Não mudaria. E o que me chama a atenção aqui é que Jesus, sob nenhuma hipótese, humilhou essa mulher. Pelo contrário, ele estava ativando nela a fé. Através do fato dele dizer: não é lícito eu dar o pão dos cachorrinhos, dos filhos aos cachorrinhos. Jesus estava querendo provocar nessa mulher uma reação, para ver até que ponto de fato ela realmente queria o que ela estava gritando. O fato que no texto os discípulos é: Senhor, despede logo essa mulher, manda embora. Na verdade, os discípulos estavam dizendo o seguinte: Senhor, atende essa mulher, porque ela está gritando aí já tem um tempão. Atende ela e dispensa. Se você for olhar alguns comentários bíblicos, é isso aqui que você vai encontrar. Agora, o que me chama a atenção no versículo 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso aí Jesus estava falando para acionar a fé daquela mulher. Bom, se é como aquele paralítico levado pelos seus amigos, tem uma multidão aí, né? Então Jesus não vai fazer, porque não é da vontade de Deus, né? Porque se fosse, Jesus atenderia. Não, que se fosse da vontade de Deus, ele tinha feito. Não, continuaram insistindo. E essa mulher está indo na mesma pegada. Ela não para diante de uma
uma adversidade, diante de um obstáculo, muito pelo contrário, eu creio que Ele pode, então eu vou em direção a isso. E eu vou continuar indo em direção a isso. Meu irmão, como você pode me dizer que quer de fato alguma coisa, se nas primeiras dificuldades você para, nos primeiros embates você desiste? A pergunta aqui é: você realmente tem fé? Você realmente crê nisso? Ou está apenas aí jogando conversa fora? Dizendo, não, eu creio, não, Deus é fiel, não, Deus vai fazer. Você está falando só para você mesmo ouvir sua voz? Ou você está falando, repetindo isso para ver se você de uma certa forma se convence disso? Aquela mulher creu que Jesus podia. Então ela vai em direção a Ele crendo, motivada pela fé. A fé faz com que ela vá. Agora, houve circunstâncias à volta dizendo para ela: desiste, para. Por que você vai mexer com isso? Faz isso não. Essas situações, meu irmão, elas estão aí para afinar se de fato nós cremos e temos fé para ir em direção àquilo que a gente diz que acredita. Porque você diz que acredita, mas você não anda. Você diz que acredita, mas você não se move. Você diz que acredita, mas não se mobiliza para ir em direção àquilo que você diz crer. O que nós percebemos aqui é isso. Então, ela veio até Jesus. Ir até Jesus é uma ação. Uma ação em direção ao que ela crê. Ok? Então o que eu aprendo? A minha fé me leva em direção àquilo que eu creio. Para que você entenda, você que está ouvindo essa mensagem agora e não ouviu as duas anteriores, só para você não ficar assim, não estou entendendo. O fato de você acreditar que pegando uma chave, botando na ignição de um carro, girando, o motor ligando, engatando uma marcha, você pode ir para qualquer lugar, isso é uma mentira ou uma verdade? É uma verdade. Colocou o carro, está perfeitinho, botou lá, vai ligar, engatou a marcha, o carro anda. Você crê nisso? Ótimo. Você está crendo errado? Não. Não. Agora, o fato de só você crer, o carro vai ligar, a marcha vai engatar e você vai para onde quiser? Não. É necessário uma ação direta em relação àquilo que você diz que crê. Então, se você crê, você abre a porta, coloca a chave na ignição, gira, engata a marcha e vai. Ou então, meu irmão, você vai viver acreditando na coisa certa e nunca haverá acontecendo. Você sabe por quê? Porque só crer não funciona. Ainda que tudo que você crê seja certo, eu tenho que sair da minha região, eu tenho que ir em direção a Jesus, e eu tenho que clamar, me humilhar diante dele, para que a minha filha seja curada. E o servo do centurião foi curado por uma palavra, e nós vimos aqui a palavra, não é? Logos aqui é uma palavra em ação, em movimento. Olha, Jesus disse, a palavra é uma ação, aconteceu lá. E essa mulher está dizendo aqui e agora, porque ela se humilha, Jesus atende. Jesus queria ver se ela chegaria àquele ponto onde ela chegou. E quando ela chegou no ponto onde ela precisava estar, Jesus disse: pode ir para a tua casa porque a tua filha está liberta. Agora pensa comigo, é fé ou não é? Ela creu ou não creu? Não só creu, mas ativou o milagre pela fé. Então é isso aqui que nós precisamos começar a analisar. Porque fé e ação têm que andar junto. Ok? Se você não agir em conformidade com o que crê, nada vai acontecer. Absolutamente nada. E agora deixa eu te dizer um negócio. Cuidado. Porque pessoas, situações, circunstâncias poderão estar à sua volta com um simples fator: provar a sua fé, para ver se de fato você quer aquilo que você está dizendo que quer. Vou lhe provar. Lá na igreja, no templo, no culto, eu disse no domingo que eu falaria sobre Elias e Eliseu.
E para eu ganhar tempo, porque é bastante informação que eu quero lhe passar aqui nessa noite, lá em 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, nós vamos ver que eles se deslocam para uma região, ok? Eles vão se deslocar para uma região. E Elias vai começar a colocar alguns obstáculos aqui para Eliseu. Exemplo, no versículo 2, 2 Reis 2:2, disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Agora pensa, o que é Betel? Essa palavra hebraica, bait, é casa, El, Deus. Então, eu estou indo para a casa de Deus, você fica aqui. Eliseu falou: é ruim que eu fico. Você está doido, Elias? Você está indo para a casa de Deus e está mandando eu ficar do lado de fora? Não vou ficar, não. Eu tô dentro. Você está indo para a casa de Deus, eu vou com você, meu filho. Estamos juntos nessa empreitada aí. Vamos embora. Porque Eliseu tinha algo que ele queria e que já estava certo no coração dele. Porção dobrada. Eu quero ser o dobro dele. Eu quero prosperar o dobro que ele. Eu quero fazer o dobro de tudo que ele fez. Eu não quero ser igual, não. Eu quero ser mais. Agora aqui Elias está falando: fica aqui que eu vou para Betel. Fica aí. Se é como muito crente que a gente conhece, se é como muitas pessoas que estão dizendo que estão correndo atrás de um sonho, atrás de um projeto, ah, bom, já que você está, então você vai, então fica aqui. Fica e fica sem a bênção, fica sem a vitória. Em muitas situações na vida, meu irmão, você vai ser provado para ver até que ponto você quer mesmo, até que ponto realmente você acredita nisso mesmo. Não, eu quero, mas o pastor, né, falou para mim ficar aqui, né? Então, se o pastor falou, eu vou ficando aí, depois a gente vê o que vira. Nunca mais ele ia ver Elias na vida dele. Você pensa, meu irmão, existem oportunidades na minha e na sua vida que são únicas, que irão acontecer apenas uma vez, e você tem que estar pronto para quando esse momento chegar. Meu irmão, Elias estava preparando Eliseu para ser o seu sucessor. Se eu estou sendo preparado para substituir alguém, eu não vou desgrudar dessa pessoa, não. Onde ela tirar o pé dela, eu vou botar o meu. Onde ela tiver, eu estou junto. Você sabe por quê? Porque eu quero andar com quem tem algo a me acrescentar. Eu creio que vou ser o sucessor desse homem. Agora, a minha fé me impulsiona a segui-lo. É pela fé que eu vou atrás daquilo que eu estou dizendo que creio. Não, eu creio. Então, ô Elias, você vai para a casa de Deus? Ok, eu vou também. Vou ficar aqui não. Então tá bom, então vamos embora, vamos para a casa de Deus. Olha agora, 2 Reis 2, versículo 4. Diz assim: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Ele estava sendo testado ou não? Meu irmão, quando alguém dá um stop para você, diz: não, para, fica aqui, aguenta a mão aí que eu vou, depois a gente vê isso. Aí você fala: então tudo bem, vou cruzar os braços, vou esperar, né? Porque a gente tem que esperar. Ou você luta por aquilo que você diz que crê. Fé é agir em direção àquilo que eu creio. Ou falou: ok, Elias, vai rolar não, filhão. Você já tentou naquele dia lá para ir para a casa de Deus e eu não te deixei. Você acha que eu vou deixar agora? Você está indo para onde? Para Jericó? Tô junto. Estamos colados, filhão. Bora para Jericó. Vamos nessa. Não vou te deixar, não. Agora, olha para você ver. Desistiu? Não. Olha o versículo 6. Diz assim, olha: disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, rapaz, já te falei que eu não vou desgrudar de você, porque eu creio que algo irá acontecer aqui, meu irmão, presta atenção. Olha bem, quando ele chegou em Betel, depois você lê com calma, os da escola de profetas disseram assim: Eliseu, você está sabendo que Deus vai retirar Elias a qualquer momento? Eu estou sabendo, cala a boca e não me perturba. Está escrito isso aqui. Quando chega lá em Jericó, os caras falam: ô Eliseu, você está sabendo que Deus vai tomar Elias a qualquer momento?
Tô, cala a boca e não perturba, tô colado nele, eu tô focado, eu não posso parar para distração. Tá escrito isso aqui, pode ler. Agora ele está dizendo, tô indo para o Jordão, fica aqui. Ele falou, filhão, a qualquer momento Deus vai te tirar, a qualquer momento você vai ser transladado. É ruim que eu vou perder esse momento, porque eu creio que tem uma promessa de Deus aí para a minha vida, e fé é agir conforme se crê, fé é uma ação. Meu irmão, quando o telhado abriu, você lembra aí que nós ministramos domingo à noite? Quando o telhado abriu e eles desceram aquele paralítico naquela maca, no versículo 5 Jesus diz, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé deles mediante ao que, gente? Uma ação. Você está agindo em direção àquilo que você diz que crê? E aí nós sabemos que quando eles estão indo para atravessar o Jordão, Eliseu ouve de Elias a seguinte questão: o que você quer, Elias? O que você quer, Eliseu? Fala aí, o que você quer? Ele falou, o que eu quero? Eu quero porção dobrada do teu espírito, filhão. Eu quero ser 2 vezes melhor que tu. Dura coisa me pediste, mas tudo bem. Se me ver ser tomado de ti, assim será. Se não, você dançou. Tinha uma turma seguindo eles. Todos ficaram do lado da margem do Jordão. Só os 2 atravessaram para o outro lado. Você percebe que só quem vê o sobrenatural de Deus de pertinho e participa ativamente dele é aquele que não abre mão daquilo que crê. E que vai impulsionado, sabe por quê? Pela fé. Então é isso aqui, querido, que nós temos que ver. É isso aqui que nós temos que começar a perceber na nossa vida. Tem muita gente que não vai ver nada e vai morrer acreditando naquilo que é certo, sem nunca experimentar o sobrenatural de Deus, porque só crer e não agir não funciona para nada, não serve para nada, não vai te levar a lugar nenhum. Você vai perder tudo que é bênção de Deus acreditando tudo certo, mas você não está agindo em direção àquilo que você diz que crê. Você está me entendendo agora? Vou te dar mais um exemplo. Em Marcos capítulo 10, no versículo 46 ao 52, vou sintetizar para ganhar tempo. O texto da Peshita, que é uma tradução do Novo Testamento, em aramaico e hebraico, ela traz de Bartimeu, o seu pai. Uma tradução que você não percebe, que você não pesca no português. Lá na Peshita, porque essa parte ela está no aramaico, que ela é muito próxima ao hebraico, para você entender como que eu poderia te dizer isso. Seria como o português e o portunhol. Seria o hebraico e o aramaico. É muito semelhante, mas se difere em algumas coisas. E o texto lá da Peshita, no caso que está no aramaico, essa passagem aqui do Bartimeu, que vai falar do nome dele, lá está Timai Bar Timai. O que significa isso aí? Significa que esse nome, Timai, Bar Timai, a palavra Bar aqui no hebraico é filho do. Bar é filho do. Olha bem, a palavra agora, Timeu aí no português, que lá no aramaico é Timai, ele tem um outro significado, totalmente diferente do que você percebe aí no português. Aqui nós vamos ver uma palavra rahem, do original, que ela significa compadece-te. Compadece-te. Tenha misericórdia. Agora, isso aqui não é só um pedido que ele está falando. Quando a gente vê essa aqui, essa questão do Bartimeu aqui, filho de Timai, o filho da vergonha, o filho da humilhação, o filho, ou seja, a situação física de Bartimeu era considerado uma consequência de pecado de seus pais. Isso dentro da cultura judaica funciona assim. Ou seja, se alguém ali, de algum momento,
nasceu e está com uma deformidade física, um problema físico, então eles entendem, os pais pecaram. Os pais pecaram, por isso que esse menino nasceu impuro. Por isso que esse menino nasceu desse jeito aí que ele nasceu. Então, olha bem, a palavra bar aqui significa filho do, e a palavra timai significa impuro. Ou seja, isso aqui é filho da impureza, isso aqui é filho de pecado, isso aqui é filho de resultado de uma coisa ruim. Porque raciocina aqui comigo. A multidão que estava seguindo Jesus sabia que Jesus curava? Claro, por isso que eles estavam seguindo. Agora tem um cego gritando, Yeshua ben David, Haneni, ou seja, tem misericórdia de mim. E a multidão não vai falar assim, ô gente, vamos levar isso aqui para Jesus curar ele também? Não, eles falaram, cala a boca, porque tu é um impuro. Você é resultado de pecado, você é resultado de coisa ruim. Sai para lá, rapaz. Então a palavra Bartimeu é uma junção, uma construção aramaica, ok? Então você tem que entender que no aramaico você vai ler Timai Bartimai. Viu como é que muda muita coisa na sonoridade que nós temos no português? Porém, nós estamos vendo aqui quando ele vai dizer Haneni, que é tenha misericórdia, essa raiz Rahen significa compadece-te, tem misericórdia, porém, todavia, entretanto, a raiz etimológica me mostra que é muito mais do que um pedido. Bartimeu não estava pedindo, não. Aqui no ato, quando ele falou tem misericórdia, que nós entendemos aportuguesado, no contexto original, o que ele estava falando era outra. Isso aí é um pedido dramático, que constitui um pedido, sabe de quê? De perdão. Nós entendemos no português, olha, tem misericórdia. Sabe o que Bartimeu estava dizendo? Me perdoa. Me perdoa. É como se Bartimeu estivesse dizendo assim, ah, Senhor, eles dizem que o meu pai pecou, e que eu sou culpado pelo pecado de meus pais. Mas, Senhor, se eu sou, tenha misericórdia, me perdoa. Entendeu agora? Ação. Ação, ele agiu. Porque todo mundo falou, cala a boca, mas ele não calou, ele continuou se movendo em direção àquilo que ele queria. João capítulo 9, versículo 2, a Bíblia diz assim, Senhor, os discípulos falando, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? Ou seja, ele é cego por pecado que os pais dele cometeu, ou ele é cego porque pecou? Você percebe que na cultura judaica se associa uma vida de enfermidade ou um nascimento com uma certa deficiência ao pecado, aí Jesus vem e nem ele e nem os pais dele, mas para que se manifestasse nele a glória de Deus. Olha que coisa extraordinária que nós estamos vendo aí. Então o que eu quero que você entenda? Quando a gente olha e percebe essa questão aqui dentro da vida de Bartimeu, lá no versículo 50 do capítulo 10 de Marcos, ao lançar de si a capa, ele tomou uma atitude em seu próprio favor, uma ação. O ato dele jogar de si a capa, a maioria dos pregadores fica, o que significa jogar a capa? Por que ele jogou a capa? O ato ali é uma ação em relação a si próprio, um benefício no qual ele já fazia por si. O ato dele lançar a capa, ele estava declarando, eu creio que nunca mais uso essa capa para me pedir esmola, para me abrigar dela nesse lugar, para me cobrir do sol, das tempestades de areia. Acabou, eu estou livre disso, porque eu creio. E agora eu estou indo em direção àquilo que eu creio. Eu sei que Ele pode, então eu vou em direção a Ele agora. É isso aqui que Bartimeu está dizendo. Dentro do que ele poderia fazer, ele fez, que era o quê?
Nunca mais capa? Tchau. Tchau, porque eu estou indo ao encontro do meu milagre, porque eu creio e pela fé eu vou me apossar agora daquilo que é meu. Dentro da possibilidade humana, Bartimeu agiu conforme creu. A ação demonstra que ele creu naquilo. Por isso ele abriu mão já de cara da capa. Ele falou, ó, tchau pra você. Então você percebe que o milagre está relacionado ao que você crê, impulsionado pela fé? Você, não, peraí, me ajuda a juntar minhas coisinhas aqui, gente. Onde é que ele está? Me ajuda? Me ajuda o quê? Tchau para isso daqui. Eu vou em direção à minha vitória agora. Eu vou em direção àquilo que eu quero. É um ensino aqui, meu irmão, de cooperação entre Deus e o homem. O homem clama, lança de si a capa, se levanta, vai, e Jesus cura. Ah, eu creio que Jesus vai fazer, e você fica em casa. Não, eu creio que Deus vai mudar a minha vida, mas você está aí de bracinho cruzado. Não, eu creio. Qual é a sua capa? Ao que você está se agarrando? Ao que você está se tornando prisioneiro aí? Ele falou, tchau, 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 não abro mão. A multidão tentou, cala a boca e não perturba, mas ele continuou clamando, ele continuou falando, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia, mas eu não vou parar. Até que ele chegou onde ele queria. Por que ele fez o que fez? Por que ele continuou gritando? Yeshua ben David Haneni. Jesus, me perdoa. Se eu sou isso tudo, ou se eu sou resultado de péssimas escolhas minhas, de meus pais, me perdoa. Não me deixa nessa situação mais. Cala a boca. E ele continua. Esse homem foi em direção àquilo que ele creu ou não? Esse homem foi ou não foi? Claro que sim. Caso contrário, morreria lá igual ele estava. Mandou calar a boca, eu vou calar, porque eles estão falando para calar, né? A fé exige ação. Ou você começa a agir, ou você descruza os braços e faz o que tem que fazer, ou o milagre não vai acontecer. Se alguém está te ensinando, ou já te ensinou, não, fique em casa, cruza o braço que o anjo da vitória está vindo aí. Te ensinou errado, que eu estou te mostrando desde domingo pela manhã. Que a fé é agir conforme você crê. Fé é ação. Te mostrei aqui a palavra no hebraico, como que ela é. Que é treinamento, que é artesão, é construção, que é ação. Então, comece a agir em direção àquilo que você diz que crê. Ou então você não crê coisa nenhuma. Agora, olha bem, aqui em Mateus, no capítulo 17, também tem uma passagem que me chama muita atenção, e nós vamos aprender muito com ela agora também. Mateus 17, versículo de número 16. Mateus 17, 16 diz assim: apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha aqui para você ver. Trazer uma ação, sim ou não? Aquele homem trouxe. Diz aqui o texto. Ó. O jovem estava possesso, estava endemoniado. Os discípulos não conseguiram. O homem creu? Com certeza. Teve uma ação, sim ou não? Pegou o jovem possesso e levou para os discípulos de Jesus curar. Agora presta atenção. Que discípulos? Analisa comigo. Subiram para o monte para orar. Jesus, Pedro, Tiago e João. Os outros 9 discípulos ficaram ali, enquanto Jesus subiu para orar. Enquanto os 9 estão ali,
algumas pessoas chegaram, inclusive, trazendo esse jovem aqui, ó, endemoniado. O pai chega e diz, olha, meu menino tá endemoniadaço aqui, ora aí. E o pai relata para Jesus, quando ele chega da oração com Pedro, Tiago e João, que os discípulos não puderam expulsá-lo, não puderam curar o menino, libertar o menino. Aí agora a questão é, olha o que Jesus vai declarar. Versículo 17. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Agora, o que eu quero que você entenda? Olha bem, o fato de perguntar por que os seus discípulos não conseguiram. Olha bem, versículo 16, nós apresentamos para os seus discípulos, mas eles não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Por que você ora e não consegue? Por que você está buscando, meu irmão, e não acontece? Se o homem presta atenção no que eu vou te falar, um homem chega para o médico e fala assim, doutor, por que eu não posso engravidar? A resposta já é óbvia para você que está aí do outro lado, sim ou não? Meu filho, você não pode engravidar porque isso é biologicamente impossível. O médico nem precisa dizer isso. Qualquer homem sabe que é impossível para ele tal coisa. Então, se uma pergunta é feita por que ele não conseguiu, por que eles não conseguiram, então o que está implícito aí é que eles poderiam tê-lo feito. Sim ou não? A pergunta agora 2 é, se eles podiam, por que não fizeram? Se eles podiam, qual é a razão então deles não conseguirem? Os discípulos criam? Claro. Eles creram? Claro que creram. Mas por que não expulsou? Por que não operou o milagre? Por que não deu certo? Em Mateus capítulo 10, nós estamos aqui, ó, presta atenção, nós estamos em Mateus 17, 16. Mateus 10, 1, vamos ver se eles podiam ou não podiam. Mateus 10, 1, está escrito, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. No capítulo 10, Jesus falou para eles, dou para vocês poder, autoridade para expulsar demônio, para curar, para fazer milagre. Eu dou a vocês. Agora vocês fiquem aqui, os 9, que eu, Pedrão, Tiagão, João, nós vamos subir ali no monte para orar. O pai traz um menino endemoniado. Ora aí, ora e não acontece. Aí eu falo para você, querido, Jesus nos deu poder e autoridade. Por que não está acontecendo? Você crê que pode, você acredita que pode, então por que não está? Por que não funciona, pastor? Por que eu estou refém das circunstâncias? Por que, pastor, não dá certo para mim? Jesus disse que eu tinha capacidade e autoridade para fazer, mas por que eu não consigo fazer? Porque fé é agir conforme você crê, é uma ação. Não é só acreditar, não, eu acredito, você tem que agir em direção àquilo que você está dizendo que acredita. Caso contrário, irmãozinho, não funciona. Não é assim, não vai funcionar. Agora presta atenção. Os discípulos estão sem entender. Jesus chega, repreende, o menino cai. Aí o povo, aí matou o menino. Aí Jesus pega o menino pela mão e levanta ele e restitui ele ao pai. Agora olha o versículo 21. Mateus 17, 21. Os discípulos estão com um parafusaço na cabeça. Por que nós não conseguimos? Ele deu poder, deu autoridade para nós, ué. Jesus diz, mas esta casta não sai, não se espere, senão por meio de oração e jejum. Agora, olha aí na sua Bíblia aí em casa. A palavra jejum não aparece no texto grego, você sabia? Eu tenho ele aqui, ó.
Não aparece. Por quê? Vamos começar a entender um negócio aqui para destravar, para você conseguir. Você se pergunta, por que não conseguiu? Jesus falou, mas essa casta de demônios só se expulsa pela oração. Esse é o texto original. Esses demônios só saem pela oração. Jesus subiu ao monte para fazer o quê? Para orar. O que os discípulos ficaram fazendo enquanto Jesus e os outros estavam orando? Enquanto Jesus, Pedro, Tiago e João estavam no monte orando, os 9 estavam fazendo o quê? Orando é que não era, irmão. Consagrando é que não estava. Fazendo aquilo que a Bíblia dizia para eles fazer é que não era. Então, aqui, o que eu quero desmistificar para você entender? Antes, ainda vou te citar ainda do profeta Isaías aqui. Isaías 58, versículo 3 ao 7, diz assim, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não a levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais do vosso próprio interesse e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto, ou seja, no céu. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que é isso que eu estou querendo? Vocês ficam sem comer? Que fica aí horas e horas sem comer, descabelado, desfigurado? É isso que eu estou querendo? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solteis as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão e deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é esse? 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Mas certa feita, Senhor, por que os outros discípulos lá jejuam e tudo e os teus não? Jesus falou, olha, enquanto eles estão com o noivo, qual a necessidade disso? Agora, presta atenção, no versículo 20 de Mateus 17, Jesus diz, homens de pequena fé. Não diz que não tinham. Jesus não falou que aqueles homens não tinham fé, só diz que a fé deles era pequena. Está aqui, ó. E eles responderam, por causa da pequenez da vossa fé. Crer, eles criam. Só que a fé era insuficiente para ativar aquilo que eles criam. Que você crê, eu não tenho dúvida. Tem fé para fazer essa crença aí virar realidade? É outra história. É disso que nós estamos tratando aqui. Mas se o jejum fosse, ou se o jejum que faz tal coisa, então esses demônios só saem por oração e por jejum, então o dia que você não estiver jejuando, tiver uma situação dessa, pessoa então vai ficar lá lascada na vida? Ou afinal, então seria o trabalho da carne, ou seja, eu arrebento com a minha carne, então eu oro e os demônios vão. É isso? É claro que não, meu irmão. Os demônios sairiam com base, ou nunca, aliás, os demônios nunca sairiam com base em esforço humano. Não se tratava aqui do jejum, se tratavam aqui de oração, relacionamento com Deus em oração. Oração tem a ver com adoração. Você ora com que frequência? Quantas vezes você já orou hoje? Então há situações que só se resolvem pela uma vida de relacionamento com Deus em oração. Sem isso, você pode crer do jeito que você quiser e crer certinho. Você não tem intimidade com Deus na oração? Não vai acontecer. Olha, oração, ação. Fé é agir conforme você crê. Eles não puderam por isso. Sabe por que eles não conseguiram?
porque a autoridade tem que ser exercida. Pastor, como é que funciona esse negócio de exercer autoridade? Presta atenção nesse exemplo que eu vou te dar então. Vamos imaginar um policial. Um policial pode ter recebido autoridade para prender criminosos. Ele recebeu essa autoridade, sim ou não? Então o policial está devidamente paramentado, está em pé ao lado de uma loja. De repente, esse policial vê um ladrão entrando na loja, assaltando a loja, passa pelo policial, olha para a cara do policial, o policial lá continua olhando para ele, e o cara vai embora e o policial fica ali parado. Aí eu te faço uma pergunta, simples e até inocente. O policial tinha autoridade para agir ali ou não? Tinha. O policial tinha autoridade para prender aquele criminoso lá? Sim ou não? Sim. Por que ele não fez? Porque a autoridade sozinha não prende criminoso nenhum. A autoridade sozinha não faz nada. Simples por isso. Porque a fé é agir conforme eu creio. Espera lá. Eu estou investido aqui de autoridade para fazer. Agora, para esse marginal ser preso, eu vou ter que agir. Porque autoridade para fazer eu tenho. Agora, se eu não agir, o criminoso passa por mim e vai embora. Eu tenho toda a autoridade do planeta Terra. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Deus já te deu autoridade para resolver sua vida, para resolver seus traumas, as suas doenças, as suas enfermidades, a sua crise conjugal, financeira, familiar. Autoridade para isso Deus já te deu. Em Mateus 28, versículo 18, ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. E aí lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o exército das trevas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu dei poder e autoridade para vocês. Só que tem um detalhe: poder e autoridade, se você não usar, não serve para nada. Você é um boneco. Aí como a gente ouve às vezes as pessoas dizendo: você para que polícia? Não prende. Os marginal tá aí solto, comete crime, faz o que quer, passa lá na frente da viatura e eles estão lá tipo assim olhando para cima. Adianta ter autoridade se não agir? Não. A autoridade só funciona se eu aplicar ela. Eu creio que eu tenho um distintivo, eu creio que eu estou devidamente paramentado, ok? Eu estou aqui devidamente uniformizado, credenciado, e foi me dada a autoridade pelo governo, pelo Estado, para exercer a minha função, que é de prezar pela ordem e pela paz. Só que a autoridade sozinha não prende criminoso. Você vira para o policial e fala assim: você crê que você é um policial? Ele fala: claro que eu creio aqui. Ó, a farda, a carteira, claro que eu creio que eu sou policial. Aí você diz para ele: você crê que você pode prender um criminoso? Ele fala: claro que eu posso prender um criminoso. Eu estou investido de autoridade para fazer isso. Ele sabendo isso tudo, o criminoso chega, pega a algema dele e põe em si mesmo, não é assim? Ou ele tem que ir lá e exercer a autoridade que foi dada para ele. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, meu irmão? Você pode crer em tudo certo, mas se pela fé você não agir em direção à autoridade que Deus já te deu, você vai morrer crendo certo e nunca usufruindo do melhor de Deus para a sua vida. Simples assim. Simplíssimo assim. Meu irmão, vamos para mais um. Mateus 21, 21. Mateus 21, 21 diz assim, ó: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidar, não somente fareis o que foi feito à figueira,
Mas até mesmo se a este monte disser, ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. Ó pastor, a Bíblia então está dizendo que se eu tiver fé para falar para aquele monte, arranca dali e vai para o mar, vai acontecer? Pastor, outro dia eu orei 1 ano e consagrei 1 ano. E orei com um morro que tem lá perto de casa e saí. Por que esse morro nunca saiu, pastor? Simples. Deus não tem que mover sobrenaturalmente uma montanha se eu tenho recurso para fazer isso. Entendeu agora por que você não vê a geografia do planeta mudando todo dia? Ué, tinha uma montanha ali, rapaz, cadê a montanha? Alguém de fé deve ter orado aí, deve ter mandado ali para outro canto. Deus não vai fazer nada sobrenatural que você possa fazer naturalmente. Quer que eu descodifico? Agora, a pedra é você que tira, a talha, quem bota água é você, vasilha, quem pega emprestado é tu. Você está entendendo agora? Agora, quem bota o azeite lá dentro é ele. Quem transforma a água em vinho é ele. Quem chama Lázaro para fora depois que a pedra for movida é ele. Ele não vai fazer nunca o que você pode fazer. E aqui nós estamos vendo que para todo milagre houve uma ação. Não existe milagre sem ação. Primeiro a sua. A mulher teve que ir atrás e gritando e se humilhando. Presta atenção, meu irmão. Naamã, para ser curado, teve que ir atrás, correr atrás. E ele teve que mergulhar no Jordão, senão morria leproso. Nós estamos querendo bênção, mas desde que isso não me custe nada. Tudo você vai ter que fazer alguma coisa. Eu gosto desse texto de Gênesis 32, 27, 28, quando o anjo do Senhor vira para Jacó e diz assim: Vaiomer Elai ma shmicha. Vaiomer Yaakov. E o anjo perguntou: como te chamas? E ele disse: Jacó. Aquele que não perde uma oportunidade, que essa é a tradução de Jacó. Aquele que agarra as oportunidades que aparecem. Eu sou esse aí. Aí o anjo vai falar: vai Omer lo Jacó, e disse: não, Jacó, não. E Amer Yod Shmecha aqui in Israel, não. E disse: não, Jacó, não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Que Sharta in Elohim Ve'im, estou lendo o texto em hebraico aqui, ó. Anashim vetuchal. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lutou, ação. Jacó queria. Deus queria fazer, sim, mas vai ter que lutar, Jacó. Vai ter que se agarrar. Você não é o cara que agarra, o cara que não perde a oportunidade, então vai fundo, filhão. E foi o que Jacó fez. Se agarrou e falou: não te deixo se não me abençoar. E ponto. Ação. Fé é agir conforme você crê. Jacó se agarrou e falou: não te deixo porque eu creio. E pela fé eu não te solto. Eu creio e agarro. E pela fé eu não vou soltar. Eu vou me agarrar com unhas e dentes, mas não abro mão daquilo que eu acredito. E o interessante é que essa palavra, que ele vai falar aqui no versículo 27 no hebraico, né? Vai Omer Elai ma shmicha, ou shimcha, ou seja, ele está dizendo: qual o teu nome? Quem é você? Está falando de caráter aqui, ó. Caráter, quem é você? Quem é você quando ninguém está te fiscalizando? Quem é você quando não tem ninguém por perto? Olha bem, vai Omer Elai ma shmecha, shmencha, shmen, shen, nome, traço de caráter.
quem é você? Aí ele falou, vai ao Jacó. Ele disse, Jacó, aquele que agarra, aquele que não deixa uma oportunidade passar. Deu bobeira, eu estou agarrando, eu estou pegando, eu estou dentro, eu não abro mão, eu não solto, eu sou um abraçador de oportunidade. Foi por isso que Jacó agarrou o anjo e falou, não te deixo, senão me abençoar. Aí ele perguntou, qual é o teu nome? Jacó. Quem é você, meu irmão? Você é aquele que desiste fácil? Você é aquele que entrega os pontos? Você é aquele que qualquer pressãozinha da vida você desiste? Eu quero dizer para você que você é a coroa da criação de Deus. Deus te revestiu de poder e de autoridade, meu irmão. Você tem as credenciais do céu. Você está devidamente paramentado. Então usa a autoridade que Deus te deu pela fé. Usa ela pela fé. Ou então você só é um policial boneco, frente de uma loja, sendo assaltada, que não faz nada. Só vê a coisa acontecer. Ele tem poder, ele tem autoridade, mas autoridade e poder não prende ninguém sozinho. Tem que ter uma ação. Ah, se eu pudesse fazer essa palavra entrar dentro da sua cabeça. Mas eu quero caminhar aqui para o meu final dizendo para você que Jacó não lutou contra Deus, o texto é claro, porque lutaste com Deus e com os homens. Lutar contra Deus, meu irmão, a gente já dançou. O que é lutar com Deus? Seria o mesmo que Deus está dizendo, Jacó, deixa eu te abençoar, dizendo, eu não mereço, já fiz muita besteira na minha vida, eu já trapaceei, já dei chapéu em muita gente, já fiz coisa que eu não devia, mas Jacó, deixa eu te abençoar, não mereço ser abençoado, eu tenho que fazer alguma coisa para eu ser abençoado. Jacó, a bênção não é resultado de esforço humano, Jacó. Não é porque você fez o guisado tudo bonitinho e falou, agora come e me abençoa. A bênção nunca vai ser resultado de esforço humano. Não adianta você ir para Aparecida do Norte, querido, andar daqui de Mimoso do Sul até lá de joelho, até o joelho explodir. Não é pelo fato de você subir uma escadaria de joelho. O esforço, o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. Eu não estou dizendo que quem vai quilômetros de joelho até Aparecida do Norte, que essa pessoa não acredite nisso. Eu não estou dizendo que essa pessoa não é sincera naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está dizendo que acredita. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que ele já pagou a conta, que ele já pagou a fatura, que a bênção não vai ser se eu vou subir a escadaria 50 vezes, ou se eu vou Aparecida do Norte andando de costas. O que ele quer de mim é só uma coisa, eu quero que você me obedeça, eu quero que você obedeça a minha palavra, eu quero que você obedeça aos meus princípios. Em 1 Samuel 15, 22 ele falou, tenho eu porventura prazer em holocausto, em sacrifício, em mais do que se obedeça a minha palavra, antes o obedecer é melhor que o sacrificar. Obedeça. Obedeça a Deus, obedeça a palavra dele, vai. E comece a ir em direção àquilo que você diz que crê. Eu quero encerrar essa série aqui mostrando isso para você. Fé é agir conforme você crê. Fé é agir conforme se crê. Que Deus abençoe a sua vida. E se você crê tudo certo, eu não duvido que você passe aí em direção, em uma ação direta, concreta, em relação àquilo que você diz que acredita. Amém? Que o nosso Deus complete essa palavra aí nos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus.